Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso Firefighter Down CPR, situação de um bombeiro inconsciente, utilizando o seu EPI e EPR. O que devemos fazer numa situação como essa? Meu nome é Ariel, eu sou subtenente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu estou na carreira há mais de 20 anos. A minha capacitação inicial foi dentro da própria corporação e eu procurei me especializar em outras instituições para melhor, me capacitar e ter uma visão um pouco mais abrangente de várias situações. E foi justamente nessa busca incessante aí pelo conhecimento que eu tive acesso a essa técnica de salvamento. Na realidade é uma técnica de salvamento para o próprio bombeiro. Então essa história começou lá nos Estados Unidos com dois colegas nossos, dois colegas bombeiros, e eu me interessei bastante pela técnica que eles apresentavam até então. Isso foi no final de 2014, e eu entrei em contato pessoal com esses colegas. E esses colegas ficaram felizes por esse contato inicial. Expliquei que eu gostaria de trazer essa técnica aqui para o nosso país, para o Brasil, e pedi autorização para isso. Então me foi autorizado, e desde então eu busquei trabalhar em cima de uma apresentação viável para o nosso caso. Por que eu digo isso? Viável para o nosso caso. Nos Estados Unidos, o bombeiro em si, ele tem também a possibilidade de se tornar paramédico, Então, todo o conhecimento que existe dentro da área de medicamentos, medicamentosa, ela infelizmente não é aplicada a nós. Então, nessa apresentação específica que eu procurei manter fidelizada ao máximo a apresentação inicial proposta por esses bombeiros, eu tive que suprimir a parte de medicamentos, porque não se aplicava à nossa rotina. Então eu otimizei todo o conteúdo para que nós pudéssemos ter um bom entendimento sobre o assunto. Então eu apresentei uma aula inicial na Escola Superior de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi efetuado um trabalho, um artigo científico para verificar a validação, ou seja, se realmente seria aplicável esse conteúdo dentro de uma instituição como o Corpo de Bombeiros Nacional, no Brasil, e os resultados foram muito bons. Então, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque eu também posso precisar de um salvamento como esse. Graças a Deus a aula foi incorporada ao currículo de formação de soldados, sargentos e oficiais especialistas no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então hoje ela é uma aula efetiva e ela é voltada para nós, para o próprio bombeiro, ok? Então eu havia mostrado anteriormente essa transparência. Então o trabalho executado por esses colegas, ele é licenciado, é uma licença gratuita, é uma licença da Creative Commons. Então é incentivado por eles que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Mas quem são esses caras, Então, na realidade são duas pessoas, dois bombeiros, o Christopher e o Michael. Eles são bombeiros, são paramédicos e têm atuações paralelas, O Christopher, por exemplo, é engenheiro nuclear. O Michael trabalha como professor em uma clínica de circulação avançada. Então são pessoas muito legais, pessoas que pensaram em nós e que viabilizaram uma técnica de salvamento para uma situação de risco. A divulgação dessa aula partiu dos dois, não houve nenhum financiamento por parte de qualquer instituição que pudesse trabalhar em conjunto. É necessário fazer agradecimentos ao Capitão David. O Capitão David foi a pessoa que autorizou que esse trabalho fosse iniciado lá nos Estados Unidos e que ele fosse exposto para o resto do mundo.
Esclarecimentos importantes, pessoal. Esta apresentação e nossas opiniões não refletem os pontos de vista ou opiniões de nossos empregadores. Nós não estamos falando por eles, estamos falando para nós. Então, quando vocês observam essa mensagem, o que eu gostaria que vocês entendessem? Essa é a mensagem escrita por esses dois bombeiros americanos. Eles estão expondo um trabalho e eles não estão falando pela instituição Corpo de Bombeiros lá nos Estados Unidos. Eles estão falando por eles mesmos e pela pesquisa efetuada nesse trabalho específico. Pessoal, de antemão peço desculpas, eu estou um pouco rouco hoje, mas faz parte da nossa vida. Quem dá aula sabe que é assim, quem trabalha bastante sabe que é assim. Eu tenho certeza que vocês vão me compreender e eu vou até procurar falar um pouquinho mais baixo para que a voz não fale e não seja incômoda para vocês, tá bom? Bom, por que nos ouvir? Nós não somos especialistas, nós encorajamos você a questionar nossas suposições, nós encorajamos você a questionar nossas afirmações. Gostaríamos de saber sua opinião sobre a nossa proposta de solução para um problema. Então, nós temos links, que nós vamos falar no final da aula, em que vocês podem acessar o site oficial criado por eles e, se houver alguma proposta, algum questionamento, alguma observação técnica importante, seria legal que vocês participassem também desses estudos. Quais são os objetivos dessa aula, pessoal? Compreender a epidemiologia das mortes de bombeiros, definir alterações fisiológicas durante o estresse do serviço, definir alterações fisiológicas no combate a incêndios, definir riscos para combate a incêndios, entender a fisiopatologia da exposição ao ácido cianídrico, definir barreiras de reanimação durante o tratamento do bombeiro e entender os objetivos do tratamento durante a reanimação cardiopulmonar. Sobre epidemiologia, o que é importante que nós saibamos? O Programa de Prevenção e Investigação de Acidentes envolvendo bombeiros é um programa desenvolvido por uma instituição americana e ele é extremamente importante. A cada ano, uma média de 100 bombeiros morrem no cumprimento do dever. Para lidar com esse problema, a NIOSH, Instituto Nacional de Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, realiza investigações independentes sobre mortes de bombeiro no cumprimento do dever. Esta página da web, que aparece aqui ao lado, da transparência, fornece acesso a relatórios de investigação e outros recursos de segurança para bombeiro. Então, vamos por partes. O que é importante que vocês entendam? Esse trabalho é um trabalho fantástico, uma instituição se preocupa, cria estatísticas de estudos de mortes de bombeiro. Então, me perdoem se eu não estiver falando a verdade, me desculpem pela minha ignorância, mas eu não consigo ver no nosso país uma instituição que tenha o mesmo tipo de trabalho. E acidentes acontecem aqui e são vários acidentes. E isso é um ponto extremamente importante. Como que está a nossa perspectiva, como que está a nossa preocupação com o profissional bombeiro? Isso a nível, todos os níveis possíveis. Outra coisa importante, pessoal, eu trabalho particularmente no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e presencio na rotina do dia a dia, infelizmente, acidentes contínuos com colegas. E são acidentes decorrentes do trabalho e são acidentes que eles são anunciados na mídia, então são de conhecimento de todas as pessoas. E esses acidentes são possíveis. Eu creio que, não sei se chegou ao conhecimento de todos, hoje é dia 4 de abril de 2016, eu creio que a questão de mais ou menos 15 dias atrás, ocorreu o último acidente envolvendo um bombeiro, pelo menos o último conhecido, aqui no estado de São Paulo. Foi durante o atendimento de uma ocorrência de grande vulto, em um bairro de comércio ambulante, aqui na cidade de São Paulo, bairro do Brás, e onde um bombeiro acabou ficando sob escombros de uma área que estava em chamas. Ele ficou cerca de 40 minutos sobre os escombros. Graças a Deus teve, diante da situação, apenas
se não me engano, uma fratura de tíbia e fíbula, e ele teve intoxicação porque ele inalou fumaça durante esse período que ele ficou preso lá. Mas é apenas um exemplo, houveram outros mais graves em outras situações que também foram noticiados na mídia, então não é novidade para ninguém. Então acidentes com bombeiros acontecem sim, e nós precisamos nos precaver, ou pelo menos planejar o que fazer numa situação como essa. Bom, quais são os tipos de acidentes que podem envolver bombeiros? Nós temos acidentes por trauma e temos acidentes relacionados a situações clínicas, né, relacionado a doenças possíveis ou pré-existentes. Então, relacionados a trauma, o que nós poderemos falar? Nós temos o problema da estrutura que pode colapsar, né, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, acho que já fala por ele mesmo. Colisões, essas colisões elas estão diretamente relacionadas aos acidentes de trânsito envolvendo viaturas dos corpos de bombeiros. Então isso, infelizmente, é uma situação rotineira que pode acontecer com qualquer instituição do Corpo de Bombeiros espalhada pelo país, e são situações perigosas, né, tanto para nós quanto para terceiros, e ela é considerada como uma das causas de acidentes com bombeiros. Nós temos a possibilidade de atropelamentos, então infelizmente também é de certa forma uma ocorrência recorrente, ou seja, já aconteceu mais de uma vez, né, o fato de um bombeiro ser atropelado durante o horário de trabalho, durante o atendimento da ocorrência propriamente dita, e por vários motivos, né? Acho que um dos principais é a imprudência do motorista, que não respeita a sinalização, muitas vezes está alcoolizado, e aí acaba passando por cima da sinalização de segurança e acaba atropelando o bombeiro ainda na área quente ali durante o trabalho dele. Nós temos o problema das asfixias prováveis, né? Se o bombeiro estiver preso ou perdido dentro de um local confinado e com fumaça, também é uma realidade constante dentro da nossa vida. Acidentes de trauma durante o deslocamento. Então nós temos também aí uma outra situação como o capotamento. Esse capotamento normalmente ele pode acontecer principalmente em cruzamentos de vias, né? A principal causa é a alta velocidade, então pode ser a alta velocidade de uma viatura operacional do Corpo de Bombeiros, pode ser a alta velocidade de um carro de terceiros, infelizmente isso acontece. E nós temos uma peculiaridade. No nosso caso, a alta velocidade ela influencia muito no centro de gravidade de nossas viaturas. Por quê? Uma viatura de incêndio, normalmente ela tem um centro de gravidade alto, ou seja, ela é alta, né? E isso influencia diretamente quando você tem uma colisão lateral. Então essa colisão lateral, que normalmente num outro veículo não geraria um capotamento, numa viatura do Corpo de Bombeiros isso pode acontecer facilmente. Nós temos aí também a inexperiência, talvez, como uma das causas, a inexperiência de quem está atrás do volante, e o tempo, né, a influência do tempo, a resposta rápida ao atendimento da ocorrência. Então são situações que influenciam diretamente. Traumas fatais durante o atendimento de ocorrência. O incêndio é um dos trabalhos mais perigosos para o bombeiro. Nós devemos atentar para a proteção das equipes que estão na cena de emergência. Cuidados com a segurança são ainda mais importantes em cenas de emergência que envolvem várias equipes. Então, quando nós temos incêndios de grande vulto, situações de risco de grande vulto, nós sabemos que existem várias equipes dos corpos de bombeiros que trabalham em conjunto e junto também com outras instituições. E quando existe um grande evento, nós precisamos, todos sabem, né, aplicar o Sistema de Comando de Incidentes, o SCI, no meio militar, aqui no estado de São Paulo, conhecido como SICOE, né, um Sistema de Comando de Operações de Emergência, e precisa se planejar a forma de se trabalhar e se prever os riscos durante o atendimento de uma ocorrência. Fatalidades por trauma durante vistoria em local sinistrado. Nós temos a possibilidade de colapso da estrutura durante o rescaldo,
e é uma preocupação real. Então, o que é o rescaldo? Vamos só relembrar. Então, se eu estou atendendo uma ocorrência, é uma ocorrência de incêndio, é efetuado um primeiro atendimento, é efetuado um combate ao incêndio, e com o passar do tempo, a tendência da situação é se controlar, chegando mesmo a praticamente extinguir o incêndio. Nesse momento que praticamente o incêndio está extinguido, nós temos possibilidades talvez de adentrar em uma área que a princípio era confinada e aí fazermos o rescaldo. O que seria o rescaldo então? Seria a proteção de materiais que não foram destruídos no fogo, apagar pequenos focos de incêndio que ainda existam em determinados pontos, resfriar o local como um todo. Então é um trabalho extremamente importante. Só que, quando você está executando esse trabalho, também existem situações de risco. Que situações são essas? Nós temos como uma causa mais comum e tremendamente ignorada operacionalmente, que é a possibilidade de gases tóxicos durante o rescaldo serem inalados pelo bombeiro. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo um rescaldo, não é por estar fazendo um rescaldo, não é por não existir mais o fogo propriamente dito, que você não precisa usar mais o seu EPR. Pelo contrário, pessoal, ele deve ter um uso constante. Dependendo da área que você está trabalhando e o ambiente que você está, você pode trabalhar com EPRs, equipamentos de proteção respiratória diferenciados. Nós temos EPR para espaços confinados, nós podemos utilizar um outro EPR para espaços abertos, existem máscaras de proteção para determinados tipos de locais, e o importante é que você não fique numa cena como essa, nenhum tipo de proteção, porque vão haver diversas partículas em suspensão. Essas partículas são inaladas por você se você não tiver com nenhum tipo de proteção respiratória. Existem diversos gases, e muitas vezes desconhecidos, e você está inalando esses gases. Então, para você isso é muito ruim, para mim isso é muito ruim, para nós isso é muito ruim. Então a gente deve considerar muito esse fato. Bom, um caso que dentro de uma cidade não é tão comum, ou de uma edificação, perdão, não é tão comum, é o da eletrocução, ou seja, você está exposto a choques elétricos. Pode acontecer, mas não é tão comum. Ele é bastante comum quando você trabalha num incêndio em comunidade, num fogo em favela. Então não existem edificações com projetos arquitetônicos. Então não existe nenhum tipo de segurança em relação à parte elétrica da edificação. Então isso aí é um complicador, sim. Em relação às fatalidades ligadas a causas clínicas, nós temos aí como um campeão, infelizmente, os ataques cardíacos, que são a causa número 1 de mortes na linha de serviço em bombeiros. A exaustão física pelo calor é bastante comum durante o trabalho e treinamentos. A exaustão pelo calor, juntamente com os riscos cardiovasculares pré-existentes, são uma mistura perigosa. Então nós devemos tomar muito cuidado, pessoal. Muitas vezes, não que desconhecemos, porque você não pode, como um bombeiro, dizer que desconhece tal possibilidade, mas a gente acaba prevaricando em relação a essa preocupação. Então existe sim essas possibilidades de fatalidades clínicas durante o nosso trabalho. Você sabe quais os problemas médicos sua equipe possui? Então, pensando como bombeiros, pensando como colegas de trabalho, pensando como líderes de equipe, qual é a nossa preocupação? A gente precisa orientar os nossos colegas, nós precisamos nos reeducar e saber como a nossa equipe está. Imagina você ter uma equipe pequena, com poucos homens, com poucas pessoas, num trabalho árduo, e durante esse trabalho um dos colegas vir a se tornar inconsciente e de repente entrar em parada cardíaca. Eu tenho certeza que pelos corpos de bombeiros espalhados por todo o Brasil existem situações reais que já aconteceram e acontecem. Fatores como a comorbidade, que ocorre quando duas ou mais doenças estão etiologicamente relacionadas, devem ser considerados. Então imagina aquele profissional que possui diabetes, que ele possui pressão alta, que infelizmente está acima do peso. Imagina esse profissional dentro de um grande incêndio, ou pequeno incêndio, um fogo em residência,
e exposto ao esforço físico em demasia. O que pode ocorrer? Claramente, né? Pode ocorrer um infarto agudo do miocárdio. Certos tipos de câncer são agora reconhecidos como resultante da exposição de um bombeiro a um ambiente insalubre. Então, infelizmente, volto a dar um outro exemplo, que também já aconteceu aqui no estado de São Paulo. Uma equipe combatendo um fogo em ferro velho acabou contraindo câncer. Por quê? Porque havia lá um equipamento exposto que emanou emanou gases, e esses gases continham material cancerígeno. Então, infelizmente, isso já ocorreu há alguns anos, mas é uma realidade, pode acontecer. Quais são os efeitos fisiológicos de combate a incêndios? Bom, nós temos efeitos fisiológicos de combate a incêndio, gerados principalmente pelo calor e gases emanados em ambiente confinado ou não. Então, o estresse no combate a incêndios. Principais causas: realizar trabalho físico extenuante, vestindo equipamentos de proteção individual pesado, ou seja, o EPI, em conjunto com o EPR, ambientes quentes em condições fisiologicamente estressantes. Então, isso é a rotina do bombeiro. Então, toda vez que nós vamos atender um fogo em residência, que teoricamente é uma das ocorrências mais simples envolvendo incêndios, nós precisamos estar com o nosso EPI, nós precisamos estar com o nosso EPR, nós precisamos manipular mangueiras de incêndio pressurizadas, o que cria um peso em demasia, ambiente quente. E dependendo do estado que você more, você vai ter o calor natural, a temperatura natural mais elevada, e tudo isso contribui negativamente para o estresse no combate a incêndio. Nós temos a tensão cardiovascular térmica significativa, que resulta de um trabalho árduo, o EPI pesado, isolamento, o estresse psicológico do bombeiro e as condições ambientais extremas. Então, o estresse é um dos nossos principais inimigos. O estresse é um dos itens, ou o principal item, que pode levar um bombeiro a sofrer um infarto durante o atendimento de ocorrência. Fisiologia do estresse no bombeiro. Atividades de combate a incêndio extenuante podem levar a realização de frequência cardíaca máxima, taquicardia, ou seja, o seu coração precisa trabalhar mais rápido para compensar o desgaste físico que você está passando. A sua temperatura corporal fica elevada, justamente por causa dessa certa dificuldade que o coração vai ter de manter uma quantidade significativa de sangue que contribua para a sua compensação de temperatura. Nós temos a desidratação, então você vai ter uma perda de líquido muito grande dentro de ambientes como esse. E nós temos as alterações das funções do miocárdio, como o próprio músculo cardíaco, por tudo isso que foi comentado nesse momento. Qual que é a resposta do sistema nervoso diante do estresse? Resposta do sistema nervoso ao soar o alarme no quartel. Ele gera uma excitação nociva. Então, é lógico que talvez esse tipo de assunto já tenha sido abordado em diversos artigos científicos ou não, mas é importante que nós saibamos. Cada estado talvez trabalhe de uma forma específica em relação a protocolos internos, mas aqui no estado de São Paulo, os quartéis de bombeiros possuem o famoso pré-alarme, ou seja, é um sinal sonoro que pode mudar de tom, e a função dele é ser tocado quando uma ocorrência entra no sistema de despacho. Então, ele é soado por várias caixas de som espalhadas pelas edificações, pelos quartéis, e isso acontece a qualquer hora do dia ou da noite. Então, quando você recebe uma chamada e é acionado o pré-alarme durante a madrugada, por exemplo, o seu coração, o seu sistema nervoso já recebe isso de uma forma extremamente negativa, despejando uma adrenalina excessiva no seu organismo. E não é uma adrenalina de forma saudável, é uma adrenalina de forma negativa, e isso é muito ruim para nós. Agora imaginem vocês passarem por esse estresse durante 20 anos de serviço. Como será que está o seu corpo hoje em relação a 20 anos atrás, quando você não era exposto a esse tipo de situação? Então, há que se pensar sim em formas alternativas de fazer esse acionamento, formas mais saudáveis,
porque isso gera, com o passar do tempo, uma propensão muito maior a você sofrer um infarto pelo estresse nervoso de estar sujeito a esse tipo de sistema. É uma realidade. Qualquer neurologista pode afirmar a respeito disso. Então não precisa ser um médico neurologista para avaliar, né, esse tipo de situação e ver o quanto ela é nociva. Efeitos cardiovasculares. Na realização da frequência cardíaca máxima, o que acontece com o nosso coração? Ele diminui o índice de fornecimento de oxigênio do miocárdio, ele tem uma diminuição da perfusão miocárdia em relação à carga de trabalho cardíaco. O que isso quer dizer? Quando você tem um batimento cardíaco muito elevado, você vai ter uma deficiência muito grande de entrega de oxigênio para o próprio músculo cardíaco. E isso aí é extremamente ruim. Nós temos uma alta de pressão, a taxa de pressão vai aumentar, ela vai determinar a carga de trabalho do coração, então vai acabar sendo um círculo nocivo que tende a destruir, né, o músculo cardíaco. Resumo e pergunta: os bombeiros estão expostos a eventos cardíacos súbitos no combate a incêndios? Resposta: sim. Todos nós que trabalhamos operacionalmente, seja jovem, seja um cara de meia idade, está exposto sim a situações de risco. Todos vocês sabem, tanto quanto eu, que a questão de 20 anos atrás, o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular encefálico era considerado doenças ou situações que eram acometidas por senhores idosos, com média com mais de 60 anos de idade. Hoje em dia, por vários motivos, e um dos principais é o estresse, nós vemos caras com 35 anos de idade tendo infarto, caras com 35 anos de idade sofrendo derrame. Isso é uma realidade. Então nós estamos sim no grupo de risco. O risco de um evento cardíaco no combate a incêndio. Estudos realizados demonstraram claramente que o risco relativo de sofrer um evento cardíaco fatal foi de 10 a 100 vezes maior após as atividades de combate ao incêndio do que durante as tarefas não ligadas ao combate de incêndio. O que isso quer dizer? Traduzindo, se você tem um plantão de 24 horas no seu quartel, 24/48, ou qualquer outra escala de serviço, você tem os seus afazeres normais, você tem as ocorrências que são atendidas, e foi diagnosticado que depois que você vai para um grande incêndio, ou então um incêndio que exija um grande desgaste físico por sua parte, por você após o atendimento desse incêndio, quando você regressa para o quartel cansado e só quer tomar um banho, se alimentar e descansar entre aspas, porque talvez daqui a 5 minutos depois de deitado você seja acionado de novo para uma outra ocorrência, que não é aquela da qual você veio, isso é uma realidade, né? Você tem chance de sofrer um infarto por causa do que o seu corpo ainda está desenvolvendo pelo esforço físico aplicado há algumas horas atrás. Então, mesmo após sair do incêndio, mesmo após você se encontrar numa situação, entre aspas, de relaxamento, o seu corpo pode estar exposto a riscos de sofrer um infarto. Estudos sugerem que há um aumento do risco de trombose devido a um estado pró-coagulante horas depois do combate a incêndio, ou seja, existe um estado pró-coagulante do nosso sangue que pode gerar uma trombose, e essa trombose pode gerar um infarto agudo do miocárdio. Tudo isso por causa do estresse que o seu corpo foi levado, com um efeito de aumento da vulnerabilidade ao infarto do miocárdio após combate a incêndios. Pessoal, isso é uma questão extremamente importante, isso está diretamente relacionado ao planejamento de trabalho, ao planejamento de distribuição de equipes. Então eu não posso pegar uma equipe de uma viatura, colocar dentro de um ambiente confinado e inóspito por horas a fio, sem que ela tenha o seu período de descanso, sem que ela tenha uma forma de se reidratar.
para depois, se houver condições, voltar ao trabalho. Isso está especificado até no livro do PHTLS, que fala da parte de trauma, e quando se menciona, né, casos clínicos por internação, fala a respeito do trabalho do bombeiro. Então tem que ser um trabalho escalonado, existe um limite de tempo para você estar dentro de uma área como essa, até a vestimenta que você está usando influencia. Então no próprio PHTLS informa que o ideal é que a roupa por baixo do EPI seja toda de algodão, para auxiliar nessa troca de caloria do corpo. Então tem nada feito por acaso, pessoal. Tem uma série de coisas que precisam ser protocoladas para que você diminua as chances de haver incidentes como esse numa área de risco. Como é que a gente pode prevenir, então, esses eventos que a gente mencionou até agora? Educação física e programas de nutrição são a base. Então eles sempre foram por anos, né, a base do próprio Corpo de Bombeiros, a educação física em si, né? Só que cada instituição tem suas peculiaridades, cada instituição tem seus problemas, e nós sabemos que é extremamente difícil você ter uma padronização do planejamento de atividade física e de alimentação no turno de trabalho das equipes. Então o que eu sugiro é que na sua vida pessoal você leve isso, aliás, que você traga isso, que você busque uma cultura física para a sua própria saúde. Não é para você ser um bombeiro melhor, é para você ser uma pessoa mais saudável e com isso conseguir desempenhar a sua função de uma forma mais segura. E o programa de nutrição está diretamente relacionado a isso. Programas de controle de fumo, né, uma coisa que hoje em dia a gente não precisa nem comentar. Os exames médicos anuais são extremamente importantes, então eles têm a condição de mostrar, né, dentro de um período de tempo, como é que foi a sua evolução clínica, né, como está a evolução clínica do seu corpo durante um período de tempo. Então é muito importante que a gente mantenha um controle rigoroso dos nossos exames médicos. Avaliação de riscos cardiovasculares, então a gente deve avaliar todos os riscos possíveis a serem vividos por nós. Exposição a produtos químicos no combate a incêndios. Olha, eu acho que é desnecessário também, mas é importante que a gente pelo menos mencione. Todos nós sabemos que a fumaça de um incêndio, por mais simples, entre aspas, que ela seja, ela é carregada de uma série de partículas sólidas nocivas ao organismo, ela tem uma série de gases tóxicos, vapores. Então, o ambiente em si de um incêndio é extremamente insalubre. E nesse ambiente insalubre, nós podemos ter a presença de uma combinação, e é uma combinação fatal. Que combinação é essa? Nós vamos chamar essa combinação de gêmeos tóxicos. Então é a combinação de um elemento químico chamado cianeto de hidrogênio com o elemento químico monóxido de carbono, que é mais comum aí nas nossas literaturas, né? Está diretamente relacionado à fumaça do incêndio. Sobre o cianeto, o que é importante que nós saibamos? Perdão, pessoal. Ele é extremamente venenoso, ele é incolor, com cheiro fraco de amêndoa. Ele é 24 vezes mais tóxico quando se combina com gás carbônico. E aí a gente vai ter uma toxicidade sinérgica. Então, o cianeto é bem pouco comentado. E qual é a fisiopatologia ligada ao cianeto? O que vem a ser a hipóxia histotóxica? É a incapacidade das células para ocupar ou utilizar o oxigênio da corrente sanguínea, apesar de uma entrega fisiologicamente normal de oxigênio a tais células. Então, o que vem a ser isso? O que o cianeto proporciona, pessoal? Imagina que você está atendendo uma ocorrência de incêndio, por algum motivo você acabou se expondo em demasia à fumaça, você se intoxicou, saiu do ambiente da zona quente, está sendo atendido na zona fria por uma equipe de suporte básico avançado. E no início, quando instalado um oxímetro de pulso, a leitura desse oxímetro de pulso é considerada normal, ou seja, teoricamente
existe oxigênio na corrente sanguínea, na sua corrente sanguínea. Porém, com o passar dos minutos, você começa a apresentar uma piora no seu quadro até se tornar inconsciente. Poxa, mas por que ele se tornou inconsciente se tem oxigênio no sangue? Justamente por isso, pessoal. Justamente pela capacidade do cianeto em impedir que a célula utilize esse oxigênio. Bom, quais são os sinais e sintomas de toxicidade do cianeto? Uma exposição moderada, dor de cabeça, confusão, ansiedade, visão turva, perda de julgamento, aumento da frequência respiratória, e na séria exposição nós vamos ter a dispneia, arritmias cardíacas, coma e a morte. Bom, o envenenamento por cianeto. É possível em pessoas expostas à fumaça e incêndios de espaço fechado. O cianeto pode agir independentemente e talvez sinergicamente com o monóxido de carbono para causar a morbidade e mortalidade, gêmeos tóxicos. E uma ideia errônea que nós temos, ou que alguns colegas podem ter, é que o cianeto ele só é um subproduto da queima de certos materiais, de materiais muito específicos. E não vai ser em todo lugar que eu vou estar exposto a esse elemento químico. É um engano. Então, o cianeto ele é subproduto de uma queima comum de diversos materiais comuns encontrados no incêndio. Tecido, papel, madeira, plástico. Então, tudo que nós comumente estamos expostos durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio, você pode ter sim a presença do cianeto lá. Estudo efetuado com bombeiros nos Estados Unidos. É um resultado de 8 meses de estudo e monitoramento de CO e HCN, ácido cianídrico, em incêndios. Foram encontrados níveis extremamente elevados dos gêmeos tóxicos, propriamente ditos. Então aqui a gente consegue ver a imagem de um fogo em residência, uma ocorrência basicamente comum para qualquer corpo de bombeiros do mundo. E aqui a gente vê que essa equipe que se encontra na área morna da ocorrência, a área quente é dentro da residência, a área morna, alguns colegas sem EPR já, e nessa área monitorada encontrou-se níveis de ácido cianídrico a cerca de 38 partículas por milhão, e isso é um número muito alto, ou seja, nós estamos expostos a esse veneno em qualquer ocorrência de incêndio. E qual é o tratamento? O tratamento é um tratamento medicamentoso, através de um kit chamado CyanoKit, e precisa-se efetuar procedimentos de suporte avançado para se detectar a presença desse veneno no nosso corpo. Então precisa ser uma resposta rápida, de preferência ainda na área de atendimento de ocorrência, na área fria, por uma equipe especializada de suporte avançado. Parada cardiorrespiratória. Considerações especiais durante a reanimação cardiopulmonar em um bombeiro. Que é importante que nós saibamos sobre o Firefighter Down CPR. O processo FD-CPR é o elo da cadeia da sobrevivência no resgate de um bombeiro inconsciente e provavelmente em parada cardiorrespiratória. Ele serve como uma ponte entre a retirada do bombeiro da zona quente por uma equipe de intervenção rápida e a atenção médica, sem comprometer ainda mais o tempo em uma potencial parada cardíaca. O FD-CPR, a avaliação inicial de um bombeiro inconsciente será efetuada pelos bombeiros que o encontraram e realizaram o resgate na zona quente. O que isso quer dizer? Da maneira mais simples possível, se você tem uma viatura de incêndio com 3 componentes, uma guarnição de 3 pessoas, o motorista, o encarregado e um auxiliar, muito provavelmente o motorista vai estar do lado de fora de uma residência e o encarregado e auxiliar do lado de dentro. E o seu encarregado ou o seu auxiliar pode se tornar inconsciente. Então a equipe de resgate vai ser você mesmo. O máximo de ajuda que você vai ter naquele momento vai ser do outro bombeiro que vai estar lá operando o corpo de bomba do lado de fora da residência. Se houverem mais bombeiros, ótimo, esse resgate vai ser efetuado de uma forma mais rápida.
A equipe de resgate checará o nível de consciência. A respiração pode ser avaliada através dos sinais como regulador de ar do EPR. Então nós devemos buscar por sinais. Quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, nós procuramos muito sobre sinais e sintomas, né? Então aqui nesse caso específico, como eu estou lidando com um bombeiro que está utilizando EPI e EPR completos, eu vou precisar buscar por sinais que me mostrem que a respiração dele não é uma respiração normal. E como eu vou ter condições de verificar isso? Através do próprio equipamento de respiração também. Será difícil checar pulso carotídeo em um bombeiro com EPI e EPR completo. O socorrista teria ainda que remover as luvas para executar tal tarefa, algo que nós não recomendamos em um ambiente perigoso. Então você não vai ter como fazer uma avaliação primária de um colega seu no meio do fogo. Você vai ter que retirá-lo da zona quente para iniciar o atendimento dele o mais rápido possível. No caso de um bombeiro que não responde, avaliamos que a probabilidade de parada cardíaca é alta se alguma das seguintes condições existirem. Primeiro, as equipes de resgate testemunham um colapso repentino de um bombeiro. Na história que eu acabei de contar, é aquele colega que eu vejo caindo ao meu lado. O mesmo está sem respiração audível através do EPR. Então vocês vão ver um filme que eu produzi aqui no Brasil, fazendo esse treinamento, e no fundo dá para perceber muito bem o barulho que é produzido quando você está fazendo um grande esforço, utilizando o EPR, e é esse barulho de respiração que você vai buscar. O alarme do EPR pode estar soando, então o EPR, quando entra na sua reserva de ar, soa um alarme, e esse alarme diz para você o momento de sair para trocar o equipamento, ou então revezar com um colega. O medidor de ar, né, o manômetro, ele pode estar vazio, então você vai perceber que o colega aparentemente está inconsciente e ele está sem ar, então ele pode estar numa situação extremamente complicada. A máscara pode ter sido removida em um ambiente tóxico, então eu posso ter um colega que infelizmente tem claustrofobia ou que em determinado momento apresentou claustrofobia, não conseguiu respirar ou acabou o ar da máscara dele e ele retirou a máscara facial e com isso está tendo contato, né, com um produto tóxico, a fumaça rotineira, né, do nosso dia a dia dentro do ambiente. A equipe de resgate. Se o bombeiro está inconsciente dentro de uma estrutura confinada, você vai precisar efetuar o resgate. Incidentes durante a retirada podem acontecer e a comunicação vai ser pobre. Então, que tipo de incidentes são esses? É difícil você movimentar, vocês vão ver isso no vídeo que eu fiz. Na realidade, é difícil você movimentar um bombeiro que está inconsciente, que está usando EPI e EPR completo. Pode ter escombros, pode ter resto de material, pode ter ferragens no chão, pode ter material de alvenaria, material de estoque no chão, então tudo vai ser muito difícil, iluminação ruim, fiação elétrica exposta, tudo isso aí vai influenciar diretamente. Nós temos a necessidade de um treinamento frequente para a equipe, para a melhora e possibilidade de um resgate. Pessoal, eu não sei se já foi apresentado a vocês esse treinamento, mas eu estou fazendo a minha parte como bombeiro que trabalha na área operacional. Então eu estou padronizando um curso para que você tenha as melhores informações possíveis sobre esse tipo de processo, sobre esse salvamento. E a partir do momento que você tiver contato, que você conhecer esse processo, é extremamente importante que você leve para os outros colegas. Isso precisa ser treinado na rotina de treinamento do nosso dia a dia. Nós precisamos disso, nós precisamos treinar a nossa equipe de 2 homens que seja. Eu tenho um alto tanque com 2 homens, então eu preciso treinar, porque eu posso me ver numa situação como essa, meu colega pode estar numa situação como essa a qualquer dia, em qualquer lugar. Considere que pode levar mais do que 15 minutos para resgatar um bombeiro inconsciente. Então, por que leva um tempo tão alto? Porque por tudo aquilo que eu acabei de falar nesse exato momento, né, de um local inóspito. E aí tem um agravante, vendo essa frase, né, 15 minutos. Para quem se lembra do suporte básico da vida, então, segundo a American Heart Association, foi constatado cientificamente que a partir do momento que uma vítima entra em parada cardíaca, se nós colocássemos um relógio ao lado da cabeça dela, esse relógio começaria a cronometrar o tempo de sobrevida e a cada minuto que essa pessoa fique sem uma intervenção básica de reanimação cardiopulmonar, ela perde 10% de chance de sobrevida. Ou seja, depois de 10 minutos em parada cardíaca e ninguém fez nada, basicamente a probabilidade de sobrevida é 0.
ok? Então a gente deve levar em conta esse tempo. Avaliação durante o resgate. Questione, como a gente falou na transparência anterior, se o cilindro do ar está vazio, se a máscara não estava vedada corretamente, será que ele simplesmente se tornou inconsciente de repente, teve um mal súbito, e a estrutura está colapsada, ele sofreu um acidente ou não. Verifique a decisão de transporte imediato. Para retirar o EPI e EPR, nós temos uma prioridade para o desencarceramento. Como a gente falou anteriormente, não tem como você fazer uma avaliação primária, uma avaliação inicial da vítima, com ela equipada com EPI e EPR. Não existe como. Então eu preciso fazer uma operação de salvamento, retirá-la para um local seguro e fazer o desencarceramento. Qual é o objetivo de usar essa palavra numa situação como essa? Nós vamos considerar o desencarceramento do bombeiro a retirada do seu EPI e o seu EPR. Seus equipamentos provavelmente vão estar quentes, molhados e talvez até mesmo contaminados. Então a gente tem que tomar um cuidado com a nossa própria segurança quando formos fazer esse processo. Os seus EPI e EPR estão atrapalhando o início do que pode ser essencial, ou seja, a aplicação das compressões torácicas em um bombeiro que está desmaiado. Quando é que eu checo o pulso num bombeiro que está desmaiado? Se o bombeiro não estiver respondendo, se ele não estiver respirando, ou se você perceber que a respiração dele não é normal, você deve assumir que ele está em parada cardíaca e começar a reanimação, começando com as compressões torácicas. Tratamento. Foi com base nas melhores evidências disponíveis e as orientações da American Heart Association que a técnica Firefighter Down CPR foi desenvolvida. Ela é um meio especial para a retirada do EPI e EPR. Como tal, irá necessitar de algum desvio dos algoritmos padrão para uma parada cardíaca, ou seja, o CAB, que significa vítima inconsciente, compressões iniciais. Após isso eu faço a liberação de vias aéreas, checo vias aéreas e após isso eu entro com a ventilação, CAB. Felizmente, esta é apenas por um período curto, talvez 30 ou 45 segundos. Uma vez que o bombeiro foi exposto com êxito, ou seja, eu consigo ver, eu consigo avaliar o bombeiro, consigo checar sinais vitais nesse bombeiro, o protocolo de reanimação pode começar com a checagem do pulso, né? Depois de eu desencarcerá-lo, checo o pulso, e se houver pulso, porém ele não respira, eu vou tratar uma parada respiratória. Seria uma ventilação a cada 5 segundos para o adulto e segue-se o protocolo padrão internacional. Se porventura ele não respira, aparentemente a respiração está ofegante, não é uma respiração normal, é considerada gasping, ou simplesmente eu não consigo checar pulso, então eu considero ele em parada cardíaca e inicio o RCP padrão, né? 30 compressões por 2 ventilações, seguindo o protocolo específico internacional também. Bom, qual é a técnica de salvamento então, gente? Então não se preocupem, nós temos vídeos que vão ser mostrados dentro desse curso que vão esclarecer qualquer dúvida que você tenha, tá? Mas o que é importante que você saiba, nós vamos falar passo a passo aqui qual é o processo. A equipe de resgate, a princípio formada por 5 bombeiros, ela pode ter um número menor, vai de acordo com a possibilidade, e no vídeo vocês vão observar. Primeiro passo, bombeiro 1 e 2, retira a vítima da zona quente. Então, se eu estiver sozinho, então apenas um bombeiro vai fazer a retirada da vítima. Se eu tiver mais gente para ajudar, essas pessoas vão me ajudar. Segundo passo, bombeiro 1 se posiciona por trás da vítima em decúbito dorsal horizontal, ou seja, deitada de costas, barriga para cima. Não vai estar de barriga para cima porque o cilindro está lá nas costas, então ela vai acabar ficando deitada lateralmente. Então eu trago essa vítima para as minhas pernas, apoio a região dorsal dela nas minhas pernas, meus membros inferiores, e o cilindro de ar dessa vítima vai estar entre as minhas pernas. Com isso eu crio um suporte para que possa ser iniciado o RCP. Passo 3. O bombeiro 2 inicia o RCP ainda por sobre o EPI da vítima. Ela está toda equipada, então ele vai começar a fazer as compressões por cima do EPI. Passo 4. O bombeiro 1 abre a pressão positiva da máscara da vítima. Então, se ainda houver ar, enquanto eu vou desvencilhando a vítima, eu lhe deixo o ar aberto para que ela possa respirar algum tipo de oxigênio.
Passo 5, o bombeiro 1 começa a retirar os equipamentos da mesma, então eu tiro o capacete, balaclava, afrouxo os equipamentos, retiro tudo que for necessário. Sexto passo, bombeiros 3 e 4 começam a soltar o EPI e EPR da vítima. Passo 7, bombeiros 3 e 4 se posicionam, segurando os membros inferiores da vítima. Ao comando do bombeiro 1, os bombeiros 3 e 4 arrastam a vítima, retirando do EPI e EPR e os equipamentos e dão continuidade ao RCP. Passo 9, os bombeiros 3 e 4 reiniciam a compressão torácica, se necessário. Então, observem bem. Passo 8, ao comando do bombeiro 1, os bombeiros 3 e 4 arrastam a vítima, retirando-a do EPI e EPR e os equipamentos, que são os equipamentos, e dão continuidade ao RCP, se necessário. Por quê? Nós acabamos de ver que, embora no vídeo, né, a gente não consiga visualizar esse detalhe, mas a partir do momento que você desvencilhou a vítima dos equipamentos que impossibilitava que você fizesse uma avaliação mais profunda, você deve iniciar o atendimento padrão. Então eu devo checar nível de consciência, eu devo checar pulso e respiração, ok? Se constatado parada cardíaca ou parada respiratória, como a gente já comentou, eu trato de acordo com a necessidade. Passo 9, os bombeiros 3 e 4 reiniciam compressão torácica se necessário. Passo 10, os bombeiros 1 e 2 preparam DEA e suporte ventilatório. Qual é a justificativa para essa técnica de salvamento? Em situações atípicas como esta, acreditamos que atrasar as compressões torácicas, por dúvida, eu não sei se meu colega está em parada cardíaca ou não, é mais prejudicial do que realizar o RCP em alguém com pulso. Práticas similares são realizadas em todo o mundo, com o RCP conduzido para leigos, através dos despachos de emergência médica. As perguntas mais comuns ao receber uma chamada pelo 93 são: o paciente está consciente? Ele está respirando normalmente? Se o solicitante informa que a vítima não responde e não parece respirar, qual é a orientação do despachador? As instruções são para iniciar as compressões torácicas até a chegada do serviço médico. Então, nós devemos utilizar esse mesmo processo inicial preventivo nos nossos colegas. Até que prove o contrário, nós devemos considerar que, uma vez inconsciente, ele pode estar em parada cardíaca. Então, as compressões, nesse caso, elas vão ser muito mais benéficas do que, de qualquer outra forma, trazer problemas. Qual é o planejamento, pessoal? O nosso planejamento. Qual é o nosso planejamento para resposta rápida a um evento de acidente com bombeiro e incêndios? Nós possuímos um protocolo específico para bombeiros inconscientes na zona quente de um incêndio e para a exposição a cianeto. Nós criamos um protocolo para o trabalho de utilização de kits específicos por parte do pessoal da saúde ou por parte do nosso próprio pessoal em bombeiros durante a ocorrência de incêndio. Então, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: se não houver, e eu creio que seja difícil que haja, dentro do que foi explicado aqui agora, criar protocolos específicos para essas situações. Quais são os protocolos de atendimento ao meu colega, dentro de um incêndio, do meu lado? O que eu preciso estar preparado para fazer? O que os outros colegas, o que um sistema de comandos de incidentes deve estar preparado para fazer numa situação como essa? Isso foi planejado, isso foi colocado no papel, isso foi explicado, isso foi ensinado. Então, pessoal, isso é muito sério. Sobre o vídeo, então nós temos um vídeo, esse vídeo ele está presente no YouTube, assim como um site oficial, né, desse programa, e a gente vai ter acesso também. E esse vídeo ele tem um conceito, né, que começou no Hilton Reed Island Fire Rescue. É um vídeo que vai demonstrar a técnica, né. Aqui está se fazendo um agradecimento ao Capitão Tom, que autorizou, né, a divulgação do vídeo, e o artigo é revisado com a ajuda de numerosos bombeiros profissionais do Serviço Médico de Emergência nos Estados Unidos. O processo proposto é o Firefighter Down CPR, bombeiro inconsciente. São 10 passos para retirar o EPI e EPR do bombeiro e executar o RCP. Colegas, eu oriento que vocês acessem o site oficial do Firefighter Down CPR. Lá vai ter o vídeo em si, né? Essa apresentação, originalmente, ela pode ser baixada em PDF, só que ela está em inglês. Então eu trouxe ela o mais próximo possível da nossa realidade de arroz com feijão,
né, do bombeiro brasileiro, para que todos entendam e possam fazer de uma forma bastante simples e torná-la prática, ágil, né, dentro das nossas instituições. E eu acrescentei também um artigo que eu achei muito interessante, pesquisando na internet, que fala sobre inalação de fumaça. É um artigo que fala sobre a lesão por inalação de fumaça, está em PDF. Vocês vão ter a possibilidade de baixar esse arquivo junto com mais alguns, né, no nosso curso. Existe também um artigo científico que foi elaborado pelo cabo Ednei, aqui do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu estava como orientador, subtenente Claudinei, na época também, como orientador para esse artigo. E esse trabalho foi feito dentro da Escola de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ESB. E foram utilizados os alunos, né, para avaliar se realmente é viável essa prática, essa técnica de salvamento. Então o artigo na íntegra está dentro aí do curso também para você baixar, tá bom? Então, pessoal, é muito legal. Aqui a gente vai ter alguns endereços de e-mail do Christopher, do Michael. Então são os dois bombeiros responsáveis, né, pelo curso, os sites de acesso, né, às instituições que eles trabalham, o site de acesso do FDCPA, referências técnicas. E aí a gente está chegando ao final do nosso curso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dentro desse curso. Esse curso foi um curso gratuito. O objetivo é que o maior número de bombeiros possíveis tivessem acesso a esse conteúdo. Eu fico feliz se você puder repassar isso aos seus colegas. É uma coisa extremamente importante para nós. Eu agradeço também aos dois colegas americanos a possibilidade de poder colocar isso dentro de um aprendizado mais fácil para nós, né? E eu tenho fé em Deus que, se algum dia houver necessidade, você vai poder ajudar o seu colega utilizando essa técnica, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez eu peço desculpas, né, pela rouquidão, e vamos em frente, para frente e para o alto, pessoal.